bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje a gente vai bater um papo, é o meu formato de vídeo favorito atualmente. Quero sentar aqui e jogar umas coisas pra você. Minha cabeça anda fritando de ideias e eu tô com uma coisa que vai acontecer. É provavelmente a melhor coisa que eu já fiz na internet. E depois dessa coisa vem uma coisa que é melhor ainda. Eu tô muito empolgada, muito empolgada, muito empolgada. E tudo que eu posso te dizer é se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrita, deixa o seu like, comenta alguma coisa que quando você comenta, o dono do YouTube pensa, olha que legal o conteúdo dessa menina aqui, vou enviar pra mais gente. E aí você me ajuda com apenas um comentário, pode ser um coração, pode ser um oi, pode ser um tchau, pode ser qualquer coisa. Comenta que você me ajuda e me segue no Instagram que por lá tá tendo muito conteúdo, eu tô realmente muito focada no Instagram esse ano, inclusive eu quero agradecer a vocês que estão indo em peso pra lá. A gente soltou esses dias um formulário de respostas, perguntas, porque eu quero conhecer vocês melhor e até porque o público vai mudando e aí eu quero saber quem é você aí que tá me assistindo e muitas de vocês, eu acho que deu 85% dos meus seguidores lá do Instagram chegaram pelo YouTube e isso me faz muito feliz, porque o YouTube é minha casa, né? Eu me sinto em casa aqui nesse lugar. Tenho suas dificuldades pro criador de conteúdo, mas é algo que eu amo e eu não me vejo abrindo mão disso aqui. E então por isso eu tô muito feliz, obrigada, viu? Obrigada. Me segue por lá se você não me segue. Deixa seu like nesse vídeo. Tem podcast de novo. A frequência ainda tá meio confusa, mas eu tô me ajeitando. O importante é que VicaCast voltou toda quinta-feira às 11 da manhã e toda quinta-feira às 8 da noite tem live lá no meu Instagram também. Eu tenho trazido convidadas incríveis pra estar com a gente tem falado sobre vida com Deus, propósito e tantos assuntos incríveis. Todas as lives ficam salvas, então se você quiser assistir alguma, que já teve convidadas incríveis. Já tivemos Gabi Saltier, já tivemos Rebeca do Fé e Tulipas, já tivemos Giovana Cantagalli e muitas outras. E tá tudo salvo lá no Instagram, tá? Esses são os recados pra gente começar. Quero dizer que se tá escura porque tá de noite. Eu nunca gravo de noite, mas como vocês sabem, esse ano minha rotina tá muito maluca. Tô com um novo emprego também. Eu trabalho com a internet é o meu trabalho. Mas por um direcionamento do Senhor eu vim pra cá, pra São Paulo, pra trabalhar numa empresa, então eu tô obedecendo, tô seguindo, tá sendo uma experiência super diferente, super nova, e isso tá implicando em algumas coisas na minha rotina, então eu tenho que gravar de noite. Então assim, é isso, a gente vai ter aí uma iluminação meio falciane, e é isso. Vika, você tá tomando café de noite? Tô. Vika, você tá louca? Eu tô doida, gente, desculpa, eu preciso parar de tomar café, eu tô tentando, mas eu acho que tem alguns, ai meu Deus, algumas coisas que a gente precisa de mais do que força de vontade pra parar. E eu não quero parar de tomar café, mas eu tinha que no mínimo diminuir o ritmo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre inteligência. Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, 2021 mais ou menos, pra 2022 abriu uma caixa de Pandora na minha mente, onde parece que o meu universo mental expandiu e eu entendi que inteligência é muito mais do que nota que eu tive na faculdade, nota que eu tive na escola. E eu tava refletindo sozinha aqui hoje, pensando sobre como eu valorizo a inteligência hoje mais do que qualquer outra qualidade, assim, óbvio que mais qualquer outra qualidade não, né, porque respeito, caráter, essas coisas super importantes, mas inteligência é algo hoje que eu acho primordial e eu quero que você saia desse vídeo convencida de que você crente não pode ser burra. E eu não estou aqui falando de matemática, nem de física, nem de química. Eu quero te falar que a inteligência vai abrir portas pra você e vai fechar portas também se você não tiver ela. Então, vem cá, vamos conversar. Em 2021 eu comecei a estudar a fundo alguns assuntos. Comecei a dar alguns passinhos ali na teologia, comecei a entender um pouco mais de política, comecei a estudar o feminismo em 2021, comecei a estudar alimentação, comecei a estudar algumas coisas em 2021 e eu comecei a pegar gosto pra coisa. No ano passado, em 2022, eu descobri um mundo maravilhoso, o mundo dos livros que não são de ficção. Eu já lia muitos livros cristãos, né, que não entram no âmbito de ficção, mas eu entrei nesse lugar ainda mais profundo de livros, a quantidade de livro robusto, cheio de conhecimento que existe por aí, que eu não tava acessando porque eu tava passando tempo demais lendo ficção. Não acho que tem nada de errado em ler ficção, mas eu tenho certeza absoluta que a ficção não vai me levar pra onde eu quero estar. E isso
fez eu começar a refletir sobre isso, e eu tenho focado hoje muito mais o meu tempo de lazer, o meu tempo de descanso, pra justamente fazer a minha cabeça se movimentar. Eu tenho percebido que pessoas ao meu redor, quando elas são mais inteligentes, quando elas têm mais compostura e assuntos pra colocar na mesa pra falar comigo, eu me interesso muito mais em conversar com elas. A inteligência hoje, ela é muito mais atraente pra mim do que era anos atrás. E eu tenho pensado que a burrice do crente tem colocado a gente, tá nos separando do lugar que a gente deveria estar no mundo. E eu vou te explicar. Jesus nos chama pra ser sal e luz no mundo. E a gente não vai ser sal e luz se a gente estiver preso dentro da nossa bolha gospel, falando crentez, falando só com quem é crente, falando só com quem entende a gente. E eu sei que esse assunto é espinhoso, porque daí começa aquele outro papo, né? De, mas então eu vou pra balada, mas então eu vou não sei o quê. E não é aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto de que você não vai conseguir ganhar o seu chefe pra Jesus se você só sabe falar evangeliquez com ele. Que você não vai conseguir alcançar um milionário que você um dia passar perto dele se você só sabe falar crentez. Que você não vai alcançar pra Jesus aquela sua amiga da faculdade que é totalmente perdida, mas que ama sei lá, o feminismo, por exemplo, se você só fala evangeliquez. Eu vejo cada vez mais uns crentes muito cabeçudos de espiritualidade, mas muito distantes do mundo e não conseguindo alcançar o perdido por conta disso. Eu comecei a perceber porque em alguns momentos em que eu fui inserida fora da minha bolha crente, onde eu fui parar ali numa janta com uma galera do teatro, por exemplo. Eu tenho aqui o meu tio, ele é ator, e quando eu saio com ele, tô com a galera do teatro, eu percebi que muitas vezes eles estavam falando de assuntos que eu não conseguia me conectar. E eu pensei, gente, eu não posso estar rasa de assuntos do cotidiano assim, porque na primeira oportunidade que eu tiver de me conectar com ela, com essa pessoa, eu não vou ter. Eu não vou conseguir me conectar para além dessa superfície aqui que a gente tá convivendo nesse ambiente juntos. E isso começou a destravar em mim uma convicção de que para ganhar as pessoas para Jesus, de para realmente ser sal e luz no mundo, eu preciso saber o que tá acontecendo no mundo. E o feminismo, ter estudado o feminismo mudou a minha vida em inúmeras formas, porque eu comecei a ter contato direto com meninas que são mulheres, que são feministas, e consegui dialogar de igual para igual com elas, sem nem precisar trazer o meu respaldo bíblico, porque me entenda, uma pessoa que não é crente, se ela me ouvir falando do feminismo só com a base bíblica, eu não vou convencer ela de nada. E eu não sou não feminista só porque eu sou crente. Eu sou não feminista porque eu estudei feminismo e entendi que eu discordo com ele. Claro que tem uma grande culpa, parcela de razão por eu ser cristã e eu tenho a cosmovisão bíblica, mas também se eu não tivesse, hoje com a minha forma de enxergar e ver o mundo, a realidade, também não me faz sentido aceitar algo como feminismo. E a mesma coisa como política. Hoje, com a minha posição atual, não tem nada a ver com a minha fé até. Ela tem hoje uma base na minha fé, mas se eu não tivesse a fé, eu também acho que eu não estaria mais onde eu estava em algumas posições que eu tinha antes. E a gente precisa se conectar com quem tá perto da gente. Como que você vai conversar com aquela sua amiga se você não tem nada pra falar pra ela que não seja aquilo que faz parte da nossa bolha? Você não pode chamar o seu chefe, o seu colega de trabalho de varão, de varoa, de irmão. Não pode chegar no lugar e dizer a paz de Cristo. Você precisa se comunicar. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que ele se fez de grego com os gregos, de romano para os romanos, se fez de tudo para com todos, para tentar salvar alguns. A gente tem que se misturar e não igualar. A gente não tá ali para ser sugado pela escuridão, mas para trazer luz no meio daquelas pessoas que estão ali. E se a gente não tá ali, a gente não consegue trazer luz. Mas pra fora disso, vamos parar de falar do mundo evangeliquez. A falta de inteligência, ela tá te separando do lugar que você quer estar, em muitos lugares. Ela tá te separando de conversas importantes que podem mudar o seu rumo profissional, ela tá te separando de amizades, talvez, muito melhores influências na sua vida, porque às vezes aquele seu grupo de amigos que só sabe falar de moda, ou do Harry Styles, ou de fofoca de celebridade e romance, às vezes esses amigos aqui que não estão te levando pra lugar nenhum, você com um pouquinho mais de interesse por coisas do cotidiano e
da sociedade, você consegue se colocar em mesas que vão ter portas abertas pra você de relacionamento que vão te levar mais longe. Não é sobre interesse, é sobre entender que na sociedade que a gente tá, a gente precisa entender, reconhecer o terreno e saber jogar com as peças certas dentro do tabuleiro. É fácil falando assim, e se você não tá conectado aqui comigo no que eu tô falando, pra você vai ser até interesse mesmo, vai ser um jogo de ego. E não é sobre ego, é sobre entender que a vida tem muito mais pra ser vivida do que só aquele mundinho que a gente vive. Quando eu tava presa demais lá nas ficções, nos romances, nos terror, eu tava me divertindo, eu tava tendo um momento de entretenimento, tava passando meu tempo, mas eu não tava agregando nada que iria me trazer algo depois. E, gente, a vida é um jogo de interesses. Se eu quero estar em um lugar X, eu preciso me preparar pra estar nesse lugar. Por exemplo, a oportunidade de emprego que eu recebi aqui em São Paulo não tem nada a ver com o meu diploma. Eu não precisei de um diploma pra estar nela, não precisei nem de uma plataforma. Foi porque eu tava no lugar certo, na hora certa, porque eu conhecia o meu chefe e eu consegui me posicionar pra conversar com ele de uma maneira que me levasse pra posição que eu tô hoje. Porque eu consegui provar que pra além do diploma eu tinha a performance, e era da performance que ele precisava. E eu quero te perguntar com tudo isso, você tá caminhando pra qual direção? Tá, tudo bem, você quer ser do ministério, você não quer estar no business, mas se você vai ser pastora da sua igreja, como que você vai conseguir chamar a atenção de uma mulher que esteja na sua igreja, que nunca ouviu falar de Bíblia e que tem só um conhecimento, sei lá, de história, que ela traz ela traz riqueza ao diálogo e você tá ali fechada num assunto que ainda não conecta com ela. Nós temos nas nossas mãos o dever de ser ponte para encontrar aquele que tá do lado de fora. Então, a inteligência, ela vai agregar um valor na nossa vida e também na nossa sanidade mental de uma maneira que é sem volta. Desde que eu comecei a estudar, eu tenho lido muitos livros, buscado conhecimento em áreas que eu nunca imaginei. Eu tô estudando finanças, pra vocês terem noção. Eu tô bem no intermediário, mas eu tô estudando mesmo, com caderno, grifa-texto, post-it e livros de apoio. Eu tô estudando isso. Eu descobri um prazer novo no estudo e eu quero que você saiba que a sabedoria vem do temor de Deus. O princípio da sabedoria vem do temor do Senhor. Provérbios 1. E você não vai conseguir alcançar sabedoria no mundo. A sabedoria vem com o temor do Senhor. E com essa sabedoria que você adquiriu no seu relacionamento com Deus, você vai ter posicionamento, inteligência para alcançar aqueles que estão do lado de fora e também crescer no seu pessoal. Deus é bondoso e se importa com a gente no âmbito geral. E eu não consigo ver de um panorama otimista um crente que é propositadamente burro, que ele se blinda, se fecha, só segue página de fofoca no Instagram, só assiste Big Brother e reality show, não quer saber de mais nada fora desse mundo. E aqui o problema não é assistir essas coisas, é só assistir essas coisas. Tá crescendo pra onde? Às vezes só pro lado, tá inchando de conhecimento fútil, meu pai chama de cultura inútil, tá crescendo, inchando de cultura inútil. Por exemplo, pra mim, o Casamento às Cegas que eu gosto de assistir é cultura inútil. Quando eu assisto aquilo, eu não tô crescendo pra cima, não tô crescendo, não tô me edificando. Eu tô me inchando de cultura inútil. Mas é algo que eu quero equilibrar com as horas e horas que eu passo ali sentada no meu escritório, lendo um Dostoiévski. me engasguei aqui. Lendo um Jordan Peterson, lendo um Aristóteles, lendo um Platão que eu comecei esses dias. Eu quero ter esse tipo de conhecimento, porque eu entendo que eu fui chamada para muito mais do que só no raso. E para eu ter um bom conhecimento, uma fé racional, que eu acredito que nós somos chamados para ter uma fé racional, eu quero ser alguém que consegue dialogar com qualquer um. Então eu dialogo com a menina que assiste Casamento às Cegas, mas me coloca numa mesa com o empresário para ver se eu não dialogo com ele também. A gente tem que saber se posicionar. E aí talvez se tiver aí algum perdido militante me ouvindo, que deve estar pensando, ai, mas ela é muito privilegiada, ela pode parar para estudar. Se eu posso, se eu tenho essa hora, esse tempo, eu quero fazer dele um tempo e uma hora útil. Tô trabalhando pra caramba, eu tô com 2 empregos que estão me sugando até o topo, mas eu não sou casada, eu não tenho filhos, eu tô solteira, eu moro sozinha e eu tenho tempo pra isso. Eu passo horas com Deus e nas outras horas que eu tenho de descanso, quando eu não tô assistindo um filme, aliviando a minha mente, eu quero estar crescendo pra dentro, eu quero estar crescendo, inchando a minha cabeça, buscando conhecimento que vai me dar tanto
know-how sobre a vida, conhecimento de mundo. Você ter conhecimentos gerais é super importante, cara. Onde foi que a gente começou a derreter o nosso cérebro achando que conhecimentos gerais não importava? Não era só pra fazer o Enem, não. É pra vida, é pra viver. Vai aprender alguma coisa fora desse mundinho, sai do TikTok. Vai abrir um livro de verdade. E eu não tô aqui te criticando, eu quero te incomodar. Pra que você perceba que talvez você tá muito acomodada aí nessa sua zona de conforto, enquanto você poderia estar crescendo de inúmeras maneiras. Tanto pro bem daqueles que estão ao seu redor, mas também, principalmente pro seu bem. Porque é muito importante a gente ter conhecimento, a gente ter estrutura, gordura de experiência de vida. E a gente não vai ter maturidade se a gente tá passando o dia inteiro assistindo, rolando o feed do Choquei, vendo a fofoca da família Pôncio, ao invés de estar debruçada nas escrituras e na palavra de Deus e conhecendo mais do mundo ao nosso redor. Não tem nada de errado em ler romance, ler ficção, eu leio ainda também, mas não é mais aquilo que me dá vontade, sabe? Aquilo que me empolga. Hoje me empolga muito mais eu passar 3 meses lendo um livro purinho de teologia sobre Gênesis do que passar 2 horas e engolir um livro de romance que não vai fazer nada por mim. Eu tenho refletido muito sobre isso e eu quero, assim, eu já falei algumas vezes pra vocês, né? Um dos meus maiores sonhos é ver mulheres posicionadas, inteligentes, com fés racionais e profundas, que saíram do alimento sólido, do alimento líquido e estão no alimento sólido. Mulheres de verdade. Eu quero que você se entenda como uma mulher de verdade, a aparência, a imagem e semelhança de Deus. E é inegável que a gente tem muitas áreas pra se desenvolver nesse âmbito. E eu tenho visto... tem me incomodado ver essa geração de crentes tão acomodadas, que não querem saber de nada, que mal leem a Bíblia, quiçá ler qualquer outra coisa. Qual que é a sua profissão? Vai se especializar nela. Ganhe pelo volume. Estude, se aprimore, descubra algo que você não é bom e se aperfeiçoe naquilo. Aquilo que você odeia, seja bom naquilo que você odeia, que você precisa fazer, que vai facilitar a sua vida um monte. Eu tenho pensado muito sobre a importância da gente ser inteligente, da gente realmente gastar o cérebro que Deus nos deu e entender que somos todas um complexo inteligente que unido pode ajudar e facilitar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. São vários pensamentos aqui que eu tô pensando, assim, tô jogando pensamentos, mas eu quero te incomodar hoje, a sair da mesmice. Eu abro, né, a caixinha de perguntas e eu sempre fico muito triste, assim, com o nível de pergunta imatura que eu recebo. E a gente vai falar mais sobre isso no futuro, mas quero te convidar a sair da zona de conforto e a se posicionar pra ser inteligente, sabe? Não tô falando de saber 2 mais 2. Tô falando de investir em você, na sua carreira, na sua profissão, de investir na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos. Vai estudar sobre casamento. Já estudou sobre casamento? Vai estudar sobre casamento. Vai estudar sobre maternidade. Vai estudar sobre beleza, se você ama a beleza, vai estudar sobre beleza, sobre imagem, sobre aparência, postura. Por que a gente tem passado tão pouco tempo gastando com aquilo que realmente importa, enquanto a gente passa tempo demais com aquilo que não vale a pena, que não vai durar nada, que não vai levar a gente pra lugar nenhum? Isso tudo tem me feito pensar. E eu me vejo num momento hoje onde eu dou conta de fazer bastante coisa. Porque eu tô solteira, eu tenho... moro sozinha, então não sei qual que é a sua realidade. Mas na minha realidade hoje eu me vejo capaz de fazer isso. E eu penso sempre que a vitória do futuro vai ficar agradecida pela vitória do passado estar investindo nisso. Imagina o tanto que eu não vou agregar pros meus filhos, ensinando pra eles um pouquinho do que eu tô aprendendo agora. Sempre penso nisso. Vai estudar culinária. Outra coisa, esse tempo que a gente tá vivendo, só não sabe do que interessa o preguiçoso. Porque na internet hoje, com a quantidade de curso que a gente vê sendo vendido, cursos excelentes, de altíssima qualidade. Inclusive, eu compro muitos cursos, tá? E eu faço os cursos, porque eu amo essa facilidade que a gente tem hoje de ver experts, pessoas que sabem do que estão falando, me ensinando por um preço acessível, coisas que realmente eu quero saber e que vão me ajudar de alguma forma. Vai fazer um curso. Meu Deus, você vai fazer um curso. Espera. Se você vai fazer um curso, espera um pouquinho, espera um pouquinho. São pensamentos, assim, que estão tomando a minha mente nos últimos tempos e acho que é muito importante a gente se posicionar pra sair da superficialidade. O emburrecimento coletivo que eu vejo que a gente tem sido chamada pra viver muito me incomoda, sabe? Ano passado, com a política, eu vi como interessa pras pessoas, pras autoridades, pra mídia, que a gente não saiba do que tá acontecendo. Que a gente seja, que a gente siga como uma manada cega, surda e muda, só dando like naquilo que aqueles que a gente
acha, que admira, estão dizendo. E eu também quero que você me ponha à prova. Não tá acreditando em mim? Vai tirar suas próprias conclusões. Eu fiz isso e me levou pra muito mais longe do que eu imaginava. A gente precisa ser inteligente, cara. A inteligência, ela divide os nossos futuros. E divide os lugares que a gente se posiciona e os lugares que a gente quer chegar. Eu acredito muito nisso. E esse vídeo é um empurrãozinho pra você começar a estudar. Crente não pode ser burro, não pode ser burro. Eu acredito muito que a gente tem que ter uma fé inteligente. Tanto para respaldar o que a gente acredita, quanto para fortalecer o nosso caráter e a nossa posição no mundo. Para alcançar pessoas também, pregar o evangelho. Eu li um livro ano passado que é o Verdade Absoluta. Cara, que livro sensacional. E ele vai fazer um passeio por todas as ideologias sobre política e sobre... é muito bom. E ele fala justamente isso, sobre como a fé burra de muitos crentes afastou muitos outros crentes. Que não sabe explicar o que acredita, que não sabe por que acredita no que acredita, que não sabe desbancar uma teoria absurda da conspiração que aparece aí. Crentes burros afastam futuros crentes. Então a gente tem que entender que somos cartas lidas pelo mundo. E eu quero ser uma carta lida que apresenta o evangelho com inteligência e não só na emoção. A emoção é muito importante e eu tenho a emoção. E eu não quero nunca perder ela. Mas aquele que não sentiu a emoção precisa entender que eu não tô repetindo algo que eu ouvi falar. Eu tô dizendo algo que eu acredito porque eu vi. E porque eu sei do que eu tô falando. E isso é divisor de águas. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você gostou, se inscreve nesse canal maravilhoso e eu te vejo aqui logo, aqui tem vídeo toda semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí se eu te motivei de alguma forma a se posicionar, buscar inteligência, buscar posicionamento. Quero muito mesmo que isso te mova de alguma forma. Eu tô apaixonada por estudar e me aprofundar em assuntos que me interessam e eu posso trazer cada vez mais isso aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e eu te vejo aqui logo. Beijo enorme, tchauzinho!